gente vai estudar essa lição, Cristo, o grande sumo sacerdote. Então vamos abrir em Hebreus 4, a gente vai ler a partir do versículo 14 até o versículo 10 do capítulo 5. Deixa eu ler aqui a introdução. Em Levítico, a lei exigia que o sumo sacerdote fosse sem defeito físico. Está registrado lá em Levítico 21, 16 ao 24. Vocês já pararam para pensar por que na lei o sumo sacerdote ele não podia ter um defeito físico, não podia ter uma deficiência? Para simbolizar o perfeito. Simbolizar o perfeito, certo. E que perfeito seria esse? Mais especificamente? A representação mais próxima de Exatamente. Embora não tivesse sido falado nada sobre Cristo ainda, mas essa característica do sumo sacerdote já era uma sombra de Jesus, apontava para Jesus. Era algo que Deus estava ensinando para eles, ali já no Antigo Testamento, de que era necessário que o sumo sacerdote fosse perfeito. Por isso ele não podia ter uma deficiência. Só que nem o sumo sacerdote ele conseguia preencher a perfeição totalmente. Ele não é à toa que eram colocados constantemente o sumo sacerdote. Mas com isso tudo aqui, Deus já queria ensinar ao povo que algo maior deveria vir, que deveria haver um sumo sacerdote perfeito para fazer um sacrifício perfeito. Esse é o motivo dessa exigência na lei. O cristão tem o grande sumo sacerdote, alguém que é grande por si mesmo, maior que Arão e todos os outros sacerdotes. Sua grandeza é observada no fato de que ele penetrou os céus. Vamos ler aqui, a gente já leu 4,14, vamos ler esse 7,26 e o 9,24. Vou abrir o 7,26, queria pedir que o Guilherme abriu o 9,24, mesmo no livro de Hebreus, que ele vai falar sobre essa questão de que Jesus penetrou os céus. Esse versículo é um dos versículos que já prova que Jesus deveria ser aquele sumo sacerdote perfeito, inocente, sem mácula. Então Jesus ele cumpriu a lei nesse sentido, porque a lei já apontava para essa necessidade e isso se cumpriu na pessoa de Jesus, porque ele não tinha pecado. O 9,24. Todo o livro de Hebreus, você já deve ter prestado atenção que ele procura mostrar a superioridade da nova aliança, a superioridade de Cristo em relação à antiga aliança. Aí mais uma vez ele mostra aqui com isso também, com essa afirmação de que ele penetrou os céus, ele está querendo mostrar que Jesus é muito superior a Arão e aos outros sumos sacerdotes e todos os sacerdotes que viveram em Israel. Então Israel tinha toda essa questão do sacerdócio como uma coisa muito importante. Eles davam uma importância muito grande e era realmente muito importante. Só que Jesus ele é muito maior. E eles penetravam para fazer os sacrifícios num templo terreno. Jesus ele penetrou nos céus. O templo terreno, não sei se vocês já estudaram sobre isso, mas ele é uma figura do verdadeiro templo celestial, ou seja, do templo onde Deus habita. Não templo físico, mas local onde Deus habita. Ele foi feito, o templo terreno foi feito inspirado no que é celestial. Jesus ele penetrou nesse santuário celeste como sumo sacerdote. Então, nesse sentido, ele se torna muito superior aos sacerdotes da antiga aliança. Deixa eu continuar lendo aqui. É fato que o homem precisa de ajuda para chegar a Deus. Jesus, o Filho de Deus, é o nosso grande sumo sacerdote, que foi para o céu a fim de nos ajudar. Portanto, não devemos deixar nunca de confiar nele. Por isso, o escritor retoma esse tema de grande relevância, o ministério de Cristo como nosso intercessor. Interessante que Jesus ele subiu ao céu com um propósito. Jesus ele não está lá no céu sem fazer nada. Ele continua realizando algo. A Bíblia diz que ele é o nosso intercessor.
Interessante isso porque é até uma coisa assim que quando você estiver conversando com alguém que é católico, você pode argumentar isso aqui. Uma forma de evangelizar e esclarecer as pessoas. Porque o católico acha que Maria faz intercessão diante de Deus, né? que os santos fazem intercessão diante de Deus. Mas o único intercessor na Bíblia é Jesus Cristo. E ele é o único porque só ele tem a capacidade de exercer essa função, porque ele é perfeito, porque ele foi vitorioso na cruz, ressuscitou e subiu aos céus, glorificado e está sentado à direita de Deus. Como que o ser humano vai conseguir ocupar essa posição? É até uma questão de lógica. Não tem como um ser humano falível, pecador, ocupar essa posição de Cristo, de ser intercessor, de ser ali o nosso advogado. Nem o ser humano teria essa qualificação para ocupar essa posição de honra. Mas Jesus, depois que ele morre, ele sobe aos céus e ele continua lá trabalhando por nós, como nosso advogado, como intercessor. Por isso que o texto até falou, a gente vai ver depois, que nós podemos nos chegar a Deus mediante Jesus Cristo e achar graça diante do trono de Deus. Qualquer dúvida vocês podem perguntar, viu, irmãos? Fiquem na dúvida não. Entretanto, para chegar até Ele é necessário chegar com fé, pela oração, na esperança de encontrar a provisão divina suficiente, pois é numa atitude de bondade para conosco que Ele nos convida. Nós vamos já ver isso mais detalhadamente. A luz... Aí, bombonzinho. Obrigado. À luz do que Hebreus revela, destacaremos 4 afirmações a respeito de Jesus, o Filho de Deus, como nosso grande sumo sacerdote. Primeiro, sacerdote vitorioso. Foi exatamente o que a gente falou, que ele morreu, ressuscitou, subiu ao céu, está lá como intercessor, e essa honra ninguém mais poderia ter além dele. Vamos ver o ponto 1, essas 3 características que ele fala aqui. Ele é grande, ele é humano e ele é divino. Eu vou ler aqui o versículo 25, que a gente não leu no capítulo 9. Diz assim. Eu vou ler de novo o 24 para ficar o contexto melhor. 9:24. Porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro. Ou seja, aquilo que eu falei, existe um verdadeiro santuário, que é o santuário celestial. Ele não entrou num santuário feito por mãos, que é figura do verdadeiro. Ele entrou no santuário celeste. Já é um dos motivos porque ele é superior. Porém, no mesmo céu, para agora comparecer com nós perante a face de Deus. E o 25 diz: nem também para si mesmo se oferecer muitas vezes como um sacerdote, um sumo sacerdote, cada um entra no santuário com sangue alheio. Isso aqui é outro motivo que mostra por que Jesus é grande, por que ele é superior aos sumos sacerdotes terrenos, né, aqui da antiga aliança. Ele não precisou oferecer sacrifícios várias vezes, todos os anos, como o sumo sacerdote fazia. Eu não sei se vocês sabem, devem saber que o sumo sacerdote, todo ano, ele tinha que entrar no Santo dos Santos para fazer expiação pelos pecados do povo. Uma vez por ano ele fazia isso. Só o sumo sacerdote entrava lá. Aquele local, o Santo dos Santos, era uma figura do céu. Ali estava a arca com os querubins, diante do propiciatório, onde Deus manifestava a sua glória naquele lugar. Era uma maneira de dizer que o sacrifício estava sendo feito perante Deus e Deus ia receber para poder perdoar os pecados do povo. Só que, na verdade, os pecados não podiam ser perdoados definitivamente, porque era um sacrifício imperfeito, feito por um homem que era imperfeito. Então, todo ano o sumo sacerdote tinha que repetir a mesma coisa para que a ira de Deus fosse aplacada e eles recebessem um perdão, mas não aquele perdão realmente definitivo como o que Jesus conquistou na cruz do Calvário. Por isso que todo ano tinha que repetir o mesmo processo. E Jesus não. Jesus, ele morre
uma única vez pelos pecados, não é necessário ser feito mais nenhum sacrifício, nenhum, porque o sacrifício dele foi totalmente perfeito, porque ele era perfeito. Ele tanto foi o sacrifício como ele era o sumo sacerdote que fazia o sacrifício. Ele ocupou as duas funções ali. Ele mesmo se ofereceu. Ele mesmo se ofereceu a Deus para que nós obtivéssemos o perdão dos pecados. E nunca mais ele precisou fazer nenhum outro sacrifício. E ele penetrou lá nos céus uma única vez e pronto, está lá até agora e vai continuar lá até o dia da sua volta. Não é necessário mais nenhum sacrifício além desse. Tudo isso ele fala aqui para mostrar a superioridade de Jesus e do seu sumo sacerdócio, para que os irmãos tivessem aquela convicção de que eles tinham que realmente se apegar a Cristo e não à antiga aliança, à lei, porque as coisas da lei, da antiga aliança, eram inferiores e eram figuras das coisas verdadeiras e das coisas celestiais. Então, todo esse argumento aqui era para poder convencer aqueles irmãos que muitos estavam titubeando na fé, para que eles tivessem a certeza de que Cristo era a melhor decisão da vida deles. Vamos lá, ele é humano. Então, ele nesses dois tópicos, ele fala da humanidade e da divindade de Jesus, porque é exatamente o que fala nesse texto, no versículo 14 e 15 que a gente leu. Ele fala de Jesus como um Filho de Deus, mostrando a sua divindade, e depois no 15 ele fala de que nós temos um sumo sacerdote que pode se compadecer de nós. Por quê? Porque ele também é humano, como ele diz aqui, que ele, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Ele diz isso no versículo 15. Então, Jesus, ele é um sumo sacerdote ao mesmo tempo humano e divino. Eu não vou aqui adentrar muito nessa questão da humanidade, da divindade de Jesus, das duas naturezas, porque é um assunto meio complexo e que a gente demandaria um tempo maior para estudar. Mas Jesus, ele é humano, totalmente humano, só que sem pecado. E também é divino. Por causa dessas características dele, ele se torna apto para ser o mediador perfeito entre Deus e os homens. Alguém que ia ser o substituto do homem, porque era humano, e que por ser divino ia fazer um sacrifício perfeito que homem nenhum poderia fazer. Nenhum homem poderia fazer esse sacrifício que Jesus fez. E também não tinha nenhum homem perfeito para fazer esse sacrifício. E ainda que houvesse um homem perfeito, esse sacrifício não ia ter o mesmo poder do sacrifício de Jesus, porque Jesus era homem e era Deus. Então, ele, por essas características dele, ele pôde se tornar o sumo sacerdote perfeito para cumprir essa obra de expiação pelos pecados. Vamos lá, ver o ponto 2, o sacerdote compassivo. Não para aí, só um instante. Então, irmãos, ele fala aqui sobre o sacerdote compassivo. Como a gente leu no versículo 15 e 16, que Jesus é o sacerdote sumo sacerdote que pode se compadecer de nós, porque ele foi tentado como nós em tudo, mas sem pecado. E aí nós somos desafiados a adentrar a presença de Deus, comparecer ao trono da graça para obter graça e misericórdia. E aí eu pergunto para vocês, isso que Jesus conquistou, era possível antes, nessa dimensão como é hoje, esse acesso à presença de Deus assim livre e com todas essas bênçãos e privilégios que nós temos hoje? O que vocês acham? Possível. No Antigo Testamento havia o véu, que separava o Santo dos Santos do lugar santo. Aquele véu ali, ele não estava ali à toa. Vocês sabem que tem uma simbologia, né? O que o véu simbolizava? O véu que ficava colocado bem diante do Santo dos Santos, impedindo as pessoas de ver e de entrar também naquele lugar. Simbolizava o que aquilo? Aquele véu. Simbolizava o próprio local onde Deus ficava. E ele estava ali por uma razão também, para mostrar que havia uma separação, uma barreira. E ninguém podia entrar na presença de Deus assim, livremente, como é hoje.
É claro que as pessoas tinham uma comunhão com Deus no Antigo Testamento, oravam a Deus, Deus as respondia, mas não se compara ao que existe hoje, através de Jesus Cristo. Hoje nós não temos um acesso físico ainda, mas nós temos um acesso espiritual muito maior, é algo muito superior. Nós, espiritualmente, nós podemos entrar na presença de Deus de uma maneira que ninguém entrava antes, totalmente sem impedimento nenhum, e alcançar misericórdia e graça, e achar socorro no momento da tentação, no momento da dificuldade. E tudo isso, como ele ensina aqui, foi proporcionado por causa de Jesus. Foi Jesus quem conquistou esse acesso à presença de Deus, esse acesso livre. No final a gente vai ler outro versículo que fala sobre isso em Hebreus também. E como diz o texto aqui, ele é um sumo sacerdote compassivo, que foi tentado e conhece as nossas fraquezas, conhece as nossas dificuldades. Por causa disso também, ele está totalmente apto para nos socorrer, porque ele sabe o que a gente passa, ele conhece. Jesus ele foi tentado de muitas maneiras, nunca pecou, mas ele foi tentado. Então, que tipo de tentação que ele sofria? Não era aquela tentação da carne, porque ele não tinha uma natureza caída, pecaminosa, mas ele sofria as tentações do diabo, que o tentava. Ele sofria as dificuldades da vida que todos nós sofremos. Vamos ver o ponto 1 aqui e o ponto 2. No versículo 5:2 ele fala isso a respeito dos sacerdotes humanos, quando ele diz: e possa compadecer-se eternamente dos ignorantes e errados, pois também ele mesmo está rodeado de fraqueza. E Jesus ele cumpriu essa característica muito mais do que qualquer sumo sacerdote humano. Como eu falei para vocês, porque ele passou por tudo isso, foi tentado, conhece as nossas fraquezas e hoje nos socorre quando a gente clama por ele. Ponto 3. Ter consciência de seus próprios pecados. Era outra qualificação que o sacerdote judaico precisava ter. Então, como o texto de Hebreus diz, Jesus ele não tinha pecado. Ele não precisou oferecer um sacrifício por ele mesmo, que é uma coisa que os sacerdotes precisavam fazer. Como eu falei, é mais um motivo porque Jesus era superior a eles, porque ele não precisava de perdão. O sacrifício não era por ele, o sacrifício era por nós. E é muito importante a gente entender essa questão da compaixão de Cristo. O fato dele ter se identificado conosco de tal maneira que é capaz de se compadecer de nós. Às vezes a gente pode, em alguns momentos da nossa vida, se sentir tristes, às vezes se sentindo abandonados, como se Deus não estivesse olhando para nós, por causa das lutas, das dificuldades da vida, dos problemas. E esse texto ele é algo interessante porque ele nos convida exatamente nesses momentos a confiar em Cristo como alguém em quem nós podemos encontrar socorro, porque ele conhece tudo que um ser humano possa passar. Jesus ele enfrentou todo tipo de dificuldade, de sofrimento, de tentação, de luta terrena. Ele entende a nossa fraqueza, ele entende a nossa limitação humana, porque ele foi humano. Ele entende a nossa dificuldade, entende os problemas que a gente passou. E quando ele convida para a gente comparecer diante do trono de Deus para achar graça e misericórdia, porque é isso que Deus quer que a gente faça. A gente nunca pode esquecer disso. No momento que você estiver com dificuldade na sua vida, no momento de luta, que você estiver abatido, se lembre que existe um sumo sacerdote no céu, um intercessor, que é capaz de se compadecer de você. Ele tem compaixão, ele entende a tua dificuldade. Ter compaixão é isso. É você saber se colocar no lugar do outro. Ele tem essa compaixão por nós e ele está pronto a nos ouvir. Nós temos acesso a esse trono, o caminho está livre, liberado, e ele está pronto para nos receber, nos ouvir e nos ajudar nas nossas fraquezas. Infelizmente, às vezes a gente não usufrui desses privilégios, dessas bênçãos que Jesus conquistou para nós, né? Através do seu sacrifício. Um sacerdote submisso.
versículo, eu vou ler aqui, Hebreus 5:7, para a gente lembrar, ele diz assim: o qual nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que o podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia. É um versículo, às vezes, não tão fácil de entender, né, que algumas pessoas têm dificuldade. Ele fala a respeito da submissão de Jesus a Deus, como um sacerdote submisso, como a gente está vendo aqui. A gente vê naquele momento ali do Getsêmani, foi, tirando a parte lá da crucificação, deve ter sido o momento mais difícil de Jesus enquanto ele estava aqui na terra, aquele momento lá no jardim. E a gente vê a atitude de Jesus se colocando ali diante do Pai, em oração, clamando a Ele e se submetendo ali ao Pai, mesmo Ele sendo Deus, é claro. Isso não diminuía em nada a pessoa de Jesus, porque Ele sempre andava em submissão à vontade do Pai. E ali no Getsêmani, Jesus orou, chorou. Ali, não sei se vocês lembram, o que foi que Jesus pediu quando ele estava lá no Getsêmani? Exatamente. E o que vocês acham que significa isso? Pai, se possível, afaste de mim este cálice. É um texto meio difícil, né? Mas foi a oração que Jesus fez lá. E diz a palavra de Deus que ele foi ouvido. Parece uma coisa difícil de entender, porque Jesus ele fez essa oração, mas ele foi à cruz. Mas ele orou, se possível, afaste de mim este cálice. Aí alguém pode até se perguntar, mas como é que ele foi ouvido? Ele foi para a cruz, o cálice foi derramado sobre ele. Como é que a oração dele foi ouvida? Em que sentido? Antes responda a outra pergunta que eu fiz. O que significa, se possível, afaste de mim este cálice? O que ele estava pedindo? Será que ele estava querendo, se acovardou, não estava querendo mais ir à cruz e cumprir o propósito para o qual ele veio? Será que era isso? Será que ele estava com tanto medo e estava querendo fugir da cruz? Essa era a grande razão de Jesus estar sofrendo tanto, ao ponto de suar sangue. Era essa expectativa do que ele sabia que ia acontecer. Ele sabia que ele ia ser abandonado ali na cruz. Abandonado no sentido realmente de não sentir a presença de Deus, o acolhimento de Deus por ele ali naquela hora, porque ele precisava estar sozinho, levando o pecado sobre ele. Então, ele sofreu realmente esse abandono. Ele ficou ali na cruz, sozinho, sofrendo pelo pecado. A ira de Deus, por causa do pecado, estava sendo derramada sobre ele ali naquela hora. Era isso que trazia essa agonia ao coração de Jesus, porque Jesus, ele tinha uma comunhão profunda com o Pai, sempre teve. E eu creio que a simples ideia de saber que na cruz ali, esse cálice da ira de Deus ia se derramar sobre ele, e ele ia sofrer esse abandono, deve ter sido algo terrível para ele. Ele não queria, de maneira nenhuma, deixar de cumprir a vontade de Deus. É tanto que no final da oração ele diz: que seja feita a tua vontade, não a minha. E ele não queria deixar de pagar pelos pecados. Não era isso que ele estava querendo. Ele não queria deixar de pagar pelos pecados. Ele fala ali, em tese, assim, que se fosse possível uma outra maneira em que ele não precisasse sofrer esse cálice da ira de Deus sobre ele, que se fosse possível que ele não precisasse tomar esse cálice, que era esse sofrimento, esse abandono. Mas ele não queria deixar de cumprir a sua missão de pagar pelos pecados. Mas mesmo assim ele se submete à vontade de Deus. Ele diz: mas que seja feita a tua vontade e não a minha. Em nenhum momento ele corre da sua responsabilidade. E Deus o ouviu. É tanto que a Bíblia diz que um anjo, em Lucas 22:43, diz que um anjo apareceu e o consolava. Deus ouviu a sua oração, não no sentido de deixar de derramar a sua ira sobre ele, porque isso tinha que acontecer. Mas Deus o ouviu no sentido de cumprir a sua vontade, como ele estava pedindo que se faça a sua vontade. Deus fez a vontade dele.
E em certo sentido, Deus livrou Jesus depois daquela situação, porque ele não permaneceu naquela situação. Ele não permaneceu debaixo da ira de Deus, ele não permaneceu na morte. Então muitos autores eles afirmam também que a oração foi ouvida nesse sentido, porque Deus não deixou que ele permanecesse na morte, que ele permanecesse debaixo da ira de Deus. Foi algo passageiro aquele momento. Como ele diz aqui, ó, vamos ler no ponto 2. Pronto. É o que eu estava falando. Ele orou dizendo que se faça a tua vontade, não a minha. E ele foi ouvido, porque foi feita a vontade do Pai e não a dele. Então Deus ouviu a sua oração e ele foi submisso ao Senhor. Ponto 3. Sua obediência a Deus. Então Deus ouviu a sua oração por causa da sua obediência também, porque Jesus era obediente. Esse versículo do 5:8, ele diz assim: ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Aí eu faço uma pergunta aqui para vocês. Jesus, ele era Deus. Por que Jesus precisava aprender alguma coisa? E em que sentido é isso? Aprendeu a obediência. Será que ele está querendo dizer que Jesus era desobediente e aprendeu a ser obediente? Por meio dos seus sofrimentos, Deus trabalhou na vida dele para que ele deixasse de ser desobediente e se tornasse obediente. Será que é isso que o texto está dizendo? Para vocês verem como alguém pode formular uma heresia num texto, né? Pegar um texto isolado. Às vezes você pega um texto isolado da Bíblia, você pode inventar um monte de coisa. Alguém pega um texto desse e pode dizer: olha, está vendo aí como Jesus era pecador? Jesus teve que aprender a obedecer. Por meio do sofrimento foi que ele se tornou obediente. Ele não era obediente a Deus. Mas será que é isso que o texto está dizendo? O que vocês acham? Jesus precisava aprender alguma coisa? Ou ele já chegou aqui no mundo sabendo de tudo? Ele realmente fez isso. Ele foi um exemplo para nós de obediência. Isso realmente é verdade. Mas em que sentido a palavra aprendeu? Especificamente. Uma coisa interessante, irmãos, a respeito de Jesus, que a gente precisa compreender. A gente até está estudando aqui, né, no seminário, estudando Cristologia. Jesus, ele era divino e ele era humano. Como homem, Jesus aprendia coisas. Jesus crescia, como a Bíblia diz, ele crescia em graça e conhecimento diante de Deus e dos homens. Vocês lembram desse texto que fala sobre isso? Então Jesus, quando ele nasce um bebê. Durante a vida toda dele, ele foi aprendendo várias coisas. Ele aprendeu a andar, ele aprendeu a falar, ele aprendeu a ser carpinteiro. E não só nessas coisas físicas, mas também nas coisas com relação ao relacionamento com Deus. Ele cresceu nesse relacionamento também. Ele cresceu no conhecimento da palavra, ele cresceu no conhecimento da pessoa do Pai, ele cresceu em aprendizado. A Bíblia já não veio instalada na mente dele, assim, automaticamente. Com certeza ele estudou a palavra de Deus, ele cresceu, e o Pai cada vez mais foi se revelando a ele, o seu conhecimento a respeito das coisas de Deus, de como ele deveria andar, do propósito de Deus para a sua vida. Tudo isso foi aumentando à medida que ele foi crescendo, até que quando ele chegou na idade de começar o seu ministério, ele estava pronto para começar o seu ministério. Ele já compreendia totalmente seu propósito, ele já compreendia totalmente quem era o Pai, o que ele deveria fazer, como é que um ser humano obediente anda, como é que um ser humano obediente age, como é que um servo de Deus é. Tudo isso ele já sabia quando ele chegou na sua maturidade. Mas isso que está querendo dizer aqui. Isso foi um processo na vida dele. Não que ele era desobediente, mas ele foi crescendo em estatura e graça diante de Deus e dos homens. E faz parte da humanidade dele. Faz parte da humanidade dele. Ele, como homem, ele aprendeu coisas. Coisas no sentido físico e coisas no sentido espiritual também. Eu creio dessa maneira. Eu vejo isso na palavra de Deus pelo que a Bíblia mostra.
embora a gente não veja nada da infância de Cristo, da adolescência dele, mas ele cresce, a Bíblia mostra essa questão dele crescer em graça e estatura diante de Deus e dos homens. Vamos lá para o ponto 4, o sacerdote efetivo. A eleição de Cristo é vista como Peraí, base. deixa eu só ler o texto de Hebreus 5, 9 e 10, que é o versículo que ele está falando aqui. Diz assim: e sendo ele consumado, veio a ser a causa de eterna salvação para todos os que lhe obedecem, chamado por Deus sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Aí nesse ponto 1 ele fala o seguinte, que há uma estreita vinculação entre a perfeição e o sofrimento, ou seja, tudo que ele sofreu levou ele a uma perfeição, no sentido assim de perfeição de completar o seu ciclo, não de que ele era imperfeito, pecador e se tornou santo, perfeito, não nesse sentido. Mas quando diz aqui que ele, sendo ele consumado, a minha Bíblia diz assim, é porque a perfeição aqui é no sentido dele ter chegado ao nível que ele deveria chegar, como filho de Deus ali, como o Cristo encarnado, quando ele chegou à sua maturidade de vida. Por meio de tudo que ele sofreu, ele aprendeu todos os comportamentos, a vontade de Deus, de como ele deveria andar, de como ele deveria fazer. Ponto 2. A perfeição de Cristo é vista como a base da nossa salvação. Então, o versículo 9 diz que ele veio a ser a causa de eterna salvação para todos os que lhe obedecem, ou seja, ele tornou-se o autor da salvação eterna, como fala aqui nessa versão. Isso foi uma coisa que, em certo sentido, aconteceu no tempo. É isso que ele está querendo dizer. E como ele diz aqui, parece referir-se àquele momento quando ele assumiu o ofício de sacerdote, que ele assumiu esse papel de Salvador. Depois que ele morre na cruz, depois que ele ressuscita, sobe aos céus, senta à direita de Deus, e o Pai afirma dele: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele assume esse papel de salvador da humanidade, aquele que vai salvar aqueles que creem. Ponto 3. Uma salvação que não venha através de Jesus não é verdadeira. Esse texto de Hebreus 10:10 diz assim: na qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez. Então, irmãos, tudo isso que Jesus realizou torna ele o autor da salvação dos homens. E ele se torna qualificado para isso por causa de tudo que ele realizou. É por isso que seria um absurdo você acreditar em qualquer salvação ou em qualquer salvador, é isso que ele está querendo dizer nesse ponto aqui, que não seja Jesus, ou que não seja através de Jesus. Todas as outras religiões do mundo, elas tentam um meio de salvação que não é Cristo. Às vezes por meio das suas obras, ou creem em algum profeta, em algum líder daquela religião, tem essa pessoa como um tipo de salvador. Até a própria Igreja Católica, ela não coloca esse papel especificamente para Cristo. A própria Maria é chamada de corredentora, não sei se vocês sabiam disso, mas na doutrina católica ela é chamada de corredentora. Não pode haver esse negócio de corredentor, ou seja, como se fosse um salvador que está junto de Cristo, aplicando a redenção, a salvação. Não tem isso, não existe. Ele é o único perfeito por causa de tudo que ele realizou. Você vê que o livro de Hebreus, ele foi todo feito para exaltar a pessoa de Cristo. Tudo ali gira em volta dele, do que ele fez, do que ele conquistou através da sua vida, do seu sacrifício, da sua ressurreição. Por causa disso tudo é que ele se torna um salvador, se torna um sumo sacerdote, um intercessor, advogado, tudo. Então nenhuma outra pessoa pode ocupar esse papel. Por causa disso é que a gente pode afirmar com toda certeza que
O cristianismo é a verdade, ou seja, cristianismo no sentido de essa religião que prega um relacionamento com Cristo, de ter Cristo como seu Salvador. É a única verdade. Não tem como a gente chegar e dizer, já vou terminar aqui, não tem como a gente chegar e dizer para as outras pessoas, pode continuar na sua religião, você vai ser salvo. Continue acreditando em Deus do jeito que você quer, seguindo o que você quer, Deus vai ouvir você dessa maneira. Isso é politicamente correto, né? No mundo hoje espera-se que a gente fale isso. As pessoas querem ouvir isso. Você chegar falando para as pessoas, olha, Jesus é o único Salvador, fora dele não há salvação. Mas por quê? Porque só ele morreu na cruz, só ele era perfeito, só ele era humano e divino, só ele pagou pelos nossos pecados, só ele ressuscitou, está sentado à direita de Deus, então ninguém mais pode nos salvar, e nós não temos poder para isso, a gente precisa dele. Então, afirmar isso é uma atitude de coragem, e pode ter certeza que se você chegar e falar isso no seu trabalho, na faculdade, no colégio, as pessoas vão te recriminar, vão agir com preconceito, porque vai parecer algo muito radical, muito fanático, arrogância. Mas é a verdade da palavra, a verdade é essa, e é a verdade que salva, é essa. Não tem como maquiar isso, não tem como dizer outra coisa diferente. Então, para concluir, irmãos, vamos ler aqui Hebreus 10, do 19 ao 22, eu vou ler aqui para vocês. Hebreus 10, 19 a 22. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, ou seja, a gente entra no santuário por causa do sacrifício de Jesus, santuário celestial, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, ou seja, é um novo e vivo caminho. O que ele está querendo dizer? É algo que se tornou realidade depois de Cristo, um novo caminho e vivo, que ele conquistou pelo seu sacrifício. Só dessa maneira que a gente entra no santuário. E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemos com o verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Então, irmãos, o que ele deixa bem claro com esse versículo aqui? Ninguém entra no santuário celestial de outra maneira. Ninguém chega à presença de Deus sem ser por Jesus. Não tem como. Não existe outro caminho. O único caminho é o que ele conquistou pelo seu sacrifício, pelo seu sangue derramado na cruz do Calvário. Então, de outra maneira, a pessoa pode tentar de qualquer maneira que quiser, ela não vai chegar à presença de Deus, se não for por meio de Jesus Cristo. É isso que ele está ensinando aqui. Para finalizar, eu estava só lembrando de uma coisa, que tu até citou da doutrina adventista, né? A doutrina adventista, ela crê diferente da gente. Tem gente que pensa que os adventistas são evangélicos, né? Mas eles têm umas heresias bem bravas, né? E uma das heresias deles é com relação a esse sacerdócio de Cristo. Que eles não acreditam que acabou a obra de Jesus, que Jesus está apenas como um intercessor lá, agora, diante do Pai. Eles acham que no ano de 1844, eles acham que nesse ano foi que Jesus entrou no Santo dos Santos para poder completar lá a sua obra como sumo sacerdote e fazer o que eles chamam lá de juiz investigativo. Fazer eles não acreditam. E na verdade, Jesus, depois que ele ressuscitou e subiu ao céu, ele já cumpriu ali ele completa a sua obra de expiação na cruz, e o que ele faz depois, quando ele entra nos céus, é inaugurar o novo e vivo caminho para nós. Ele é o primeiro a entrar como sumo sacerdote para abrir o caminho para a gente entrar. E ele não fez isso depois de 1844. Isso é heresia. Ele fez isso depois que ele ressuscitou e subiu ao céu. Imediatamente ele fez isso. Isso aí, mano, foi o que foi que aconteceu? Eles marcaram a volta de Jesus para 1843. Jesus não veio. Aí eles remarcaram para 1844. Jesus não veio.
Aí o que foi que eles disseram? A gente entendeu errado. Na verdade, Jesus, essa data não era o dia que Jesus ia voltar, era o dia que ele ia entrar no santuário celestial. Aí inventaram esse negócio para poder justificar. Aí eles inventaram isso porque tinha que inventar alguma coisa, porque senão ia ficar feio para eles, né? Porque Jesus não... a Ellen White para eles é uma profetisa inspirada. E os escritos dela têm o mesmo peso da Bíblia. Eles podem até não admitir, mas eles na prática, eles ensinam isso. Eles não questionam nada que ela fala e que ela ensina. Tudo que ela ensinou para eles é lei. Eles seguem à risca. Eles moram no Joseph Smith. Joseph Smith, que foi o fundador, que supostamente recebeu as tábuas de ouro lá do anjo Moroni.